Muito bom dia. É com enorme satisfação que damos início a mais uma sessão do nosso ciclo de Sharing Ideas do Instituto do Conhecimento, desta vez em parceria com a Fórum Saúde 21. É uma edição dedicada a um tema absolutamente central para o futuro do setor da saúde. Vamos falar de inteligência artificial como motor de inovação e transformação regulatória. Quero começar por agradecer a presença de todos, oradores, participantes, convidados, parceiros e colegas, e a vossa presença aqui demonstra bem a relevância desta discussão. Hoje, mais do que nunca, a tecnologia tornou-se um pilar estruturante da prestação de cuidados, de gestão de sistemas, também da investigação clínica, mas é também um domínio que exige segurança, confiança, ética e um enquadramento regulatório robusto. O objetivo desta conferência é promover exatamente esta reflexão entre todos. Identificar os desafios, explorar oportunidades e compreender como é que podemos construir um ecossistema em que a inteligência artificial na saúde seja inovadora, responsável e orientada para o cidadão. O programa de hoje organiza-se em 2 painéis complementares. O primeiro painel será dedicado à regulação. Vamos abordar a articulação do Regulamento de Inteligência Artificial e outros quadros jurídicos existentes com os desafios de governação, responsabilidade e confiança. E o segundo painel será focado na inovação, trará para debate experiências concretas de implementação, soluções tecnológicas emergentes e o papel de diferentes entidades na transformação dos cuidados de saúde. A qualidade e experiência dos oradores nestes 2 painéis certamente será fundamental para enriquecer a conversa, e na Abreu Advogados acompanhamos esta transformação de muito perto, porque acreditamos que a inovação e a regulação não são forças opostas, mas sim dimensões que se reforçam mutuamente. Construir um ecossistema de inteligência artificial na saúde que seja competitivo, seguro e útil para a sociedade exige conhecimento jurídico, capacidade tecnológica e visão estratégica. É exatamente isso que procuramos criar aqui hoje com este debate, um espaço de partilha, diálogo e construção conjunta. Desejo a todos uma sessão produtiva e inspiradora e agradeço a presença de todos mais uma vez. Vamos falar a doutora Andréa Lima, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigada por estarem aqui presentes nesta conferência organizada pela Abreu Advogados, em que o Fórum Saúde 21 abraçou logo o convite para sermos parceiros. Realmente é um tema super aliciante. Temos casa cheia, até ultrapassamos o limite, não é? Ali mesmo, mas por questões de segurança não podemos mais aceitar mais inscrições, mas iremos ter com certeza novas conferências aqui do Centro de Inovação. Gostava de fazer um agradecimento muito especial aos oradores que aceitaram estarem aqui, alguns até com desafios complexos de tempo para conseguirem estar cá, e agradecer principalmente a todos vocês de estarem aqui e estarem interessados nesta temática, que realmente é uma temática do momento e do futuro. Não é? Na saúde, porque na saúde nós não vamos conseguir ultrapassar os desafios que temos se não olharmos aqui para esta inovação tecnológica e podemos utilizá-la da melhor maneira. Mas temos aqui um grande desafio, além da oportunidade de conseguirmos chegar a mais pessoas, de conseguirmos tratar mais pessoas utilizando a inteligência artificial e toda a tecnologia associada. É o desafio das organizações e da regulamentação de conseguir acompanhar a velocidade que a inovação traz, não é? E este desafio, acredito que aqui os nossos oradores vão poder nos dar aqui algumas luzes, mas estamos aqui em constante movimento e aprendizagem também. Por isso, também estou muito curiosa e, mais uma vez, muito obrigada e boa sessão para todos.
Não se, já tenho o meu microfone ligado, obrigado. Bom dia, renovo novamente os agradecimentos por terem aceito o nosso convite para estar aqui hoje. É um privilégio moderar um painel com pessoas tão conhecedoras destes temas. Embora não seja praticamente necessário, mas vou fazer uma breve apresentação de cada um. Professora Adalberto Campos Fernandes é Chairman do Cascais International Health Forum, é Chairman do Fórum Saúde 21 e é ex-Ministro da Saúde no período 2015 e 2018, licenciada em Medicina, doutorado em Administração em Saúde. O professor Rui Santos Ivo é Presidente do Infarmed desde 2019, Presidente do Conselho de Administração da EMA, Agência Europeia de Medicamentos, desde 2025, e Presidente do Grupo de Chefes das Agências de Avaliação das Tecnologias da Saúde da União Europeia desde 2021. A doutora Emma Paulina, aqui imediatamente à minha esquerda, é Presidente da Associação Nacional de Farmácias desde 2021, é farmacêutica, foi membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos até junho de 2021, foi Presidente da Secção de Lisboa e da Região Sul da Ordem dos Farmacêuticos entre 2012 e março de 2019 e foi membro da Direção da Associação Nacional de Farmácias entre 2013 e 2012. Para o fim, mas não menos importante, mas porque é da casa, a minha colega doutora Catarina Mascarenhas, consultora da Abreu Advogados, especialista em Direito Digital, Tecnologia e Propriedade Intelectual, tem vasta experiência no apoio à elaboração e execução de programas de compliance relacionados com o DORA, NIS2, IA e DSA, em coordenação com as equipas internas de várias empresas em diversos setores e em articulação com as estratégias e procedimentos internos. Dizem-me que o tempo é curto, que temos só até às 11, à altura de um pequeno intervalo, e por isso, se calhar, vamos iniciar já a nossa conversa, pedindo a cada um dos oradores que não exceda muito 10 minutos, por favor. Para a professora Adalberto Campos Fernandes, começando por si. Sabemos que a inteligência artificial é uma ferramenta, mas que tem um enorme potencial catalisador de transformação do setor da saúde. Sabemos também que o setor da saúde apresenta ainda uma adoção abaixo da média, de acordo com o white paper do Fórum Económico Mundial. Nesse sentido, faço-lhe duas perguntas já. Como lhe parece que seja possível garantir que a introdução da inteligência artificial no setor não venha a agravar desigualdades e, nesse contexto, se vê necessidade de uma Autoridade Nacional Coordenadora da Saúde Digital? Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar. Eu costumo dizer que estar em tribunais e em escritórios de advogados, quando somos convidados por motivos desta natureza, é sempre mais agradável que por outras razões. Mas queria felicitar naturalmente a Abreu Advogados e o Instituto de Conhecimento, não só pela excelência do vosso trabalho, mas também pela qualidade estratégica que exibiram quando decidiram instalar-se aqui, neste sítio tão histórico da cidade e tão inacessível do ponto de vista da circulação. Mas, de facto, depois de cá chegarmos, nós sentimos maravilhosamente bem e acho que contribuíram para que a cidade nesta zona esteja irreconhecível. Cumprimentar naturalmente a doutora Andreia Lima e o doutor Pedro Serra Pinto, que são os motores desta energia que tem impregnado o Fórum Segundo 21, e os meus companheiros de mesa, enfim, grande amigo, eu já dizia ao doutor Rui Ivo que ele já tem direito a uma eternidade, porque já está no Infarmed, ainda eu andava por lá e ele ainda lá está, portanto há pessoas que são eternas, é ele e o bastonário Aníbal Gentil Martins, o nosso grande amigo, são pessoas que de facto têm uma energia terrível. Ora, a pergunta que me coloca é uma pergunta muito interessante. Nós estamos aqui, penso que num ambiente fundamentalmente jurídico, não é? A maior parte das pessoas que aqui estão serão juristas, advogados, pessoas ligadas ao direito e algumas pessoas ligadas à saúde. E eu gostava de partilhar convosco nestes 10 minutos, eu estou a olhar para o tempo, portanto não se preocupem, isto é mais intenso do que na própria televisão, porque a pressão aqui... Mas eu tenho mais perguntas para si. Temos uns auriculares e vamos dizendo coisas, aqui não, aqui é com o ecrã. Havia, enfim, um escritor famoso de referência e filósofo que dizia que eu só sei que nada sei. Em relação a esta matéria da inteligência artificial, nós estamos no dialbar de um tempo que é verdadeiramente novo
E as pessoas que dizem coisas sobre isto com grande certeza são, no mínimo, ingênuos. Porque nós deixámos de ter controle sobre o processo de conhecimento. Há 100 anos atrás, para duplicarmos o conhecimento sobre um tema, já naquela altura um especialista era um tipo que sabia quase tudo sobre quase nada, como nós nos recordamos, continua a ser assim. Mas naquele tempo, quando eu digo naquele tempo, vem sempre a ideia, a parábola cristã, e portanto não me levem a mal. Naquele tempo, do ponto de vista filosófico, nós, sobre um assunto, precisávamos às vezes de 20 anos, 30 anos, para conseguir dobrar o conhecimento. Então, na área das biociências e da biomedicina, na área biomédica, era assim. No direito, nem tanto, porque a estabilidade do direito é maior. Hoje, o Dr. Ema Paulino está na área do medicamento, perceberá o que eu vou dizer. As pessoas que estão aqui da área biomédica, da investigação científica, sabem que nós conseguimos dobrar o conhecimento em algumas áreas, às vezes em horas. Depende das gigafactories que tivemos, depende da potência dos dados, do processador, e da capacidade que a ciência dos dados, que é hoje uma ciência emergente, for capaz de aduzir. Então há aqui um combate pelo futuro que faz várias coisas. Faz com que aqueles que dizem no nosso tempo é que era bom, eu recomendo que mudem de vida. Segundo, aqueles que dizem ou que têm muitas certezas sobre os prognósticos para o futuro, esqueçam, porque a validade desses prognósticos pode durar horas. E, finalmente, aqueles que acham que é possível parar o vento com as mãos, também desistam, porque o vento não se para com as mãos. Nós estamos numa dinâmica de produção de conhecimento que vai fazer com que daqui a alguns anos tenhamos não uma economia tradicional, baseado, digamos, nos confrontos de mercado ou nas dinâmicas de mercado tradicional entre os bens transacionáveis e os serviços, mas uma economia da ciência e uma economia do conhecimento. O mercado de trabalho e o modo de organização pessoal e familiar daqui por 10 anos não vai ser nada daquilo que nós conhecemos hoje. Nós vamos ter, na inovação terapêutica e tecnológica, a capacidade de customizar as soluções. Portanto, vamos fazer um medicamento para aquela pessoa em concreto, para aquela célula, para aquela molécula, para aquela doença. Como falávamos há pouco, há dias falando com amigos americanos que me diziam se eu não queria fazer um BI genético nos Estados Unidos, um mapeamento, digamos, preditivo, para saber as doenças que iria ter nos próximos anos. Eu agradeci-lhe com muita atenção e disse que preferia manter-me na zona do desconhecido e da ansiedade expectante, porque nada pior do que nós conhecermos coisas que sabemos que vão acontecer, mas melhor será não sabemos quando. Finalmente, porque é que eu digo que há aqui uma competição, pelo menos com duas velocidades, em relação à dinâmica do conhecimento e em relação àquilo que é a proteção das pessoas? O conhecimento só faz sentido se for posto ao serviço das pessoas e das comunidades e da civilização. E para isso que nós temos a tradição histórica e na tradição romana, temos a importância do direito que se tem vindo a afirmar como, digamos, a área que defende a cidade, que defende as pessoas, que defende o bem comum. Nós estamos aí com muitas incertezas, porque aquilo que é o consentimento informado, aquilo que é a proteção dos dados, aquilo que é o enquadramento legal e regulamentar desta dinâmica de conhecimento está verdadeiramente num nível de grande desacerto. Basta ver as dificuldades que a própria Comissão Europeia tem para acertar o passo sobre esta matéria, mas ainda ontem ao telefone falava com a doutora Ana, coisas que são simples para vós, que fazem parte do vosso trabalho, que é, por exemplo, a proteção de patentes. A proteção de patentes é uma história que está a passar à história. Hoje em dia fala-se sobretudo de engenharia industrial e até de espionagem industrial. E conto-vos até uma piada que tem alguma graça, que é, dizia-se há uns tempos atrás que os americanos inventavam, melhor dizendo, os russos, assim é que era, foi no tempo da Guerra Fria, inventavam, digamos, um tanque de guerra, uma coisa fantástica, muito boa, tinham demorado 10 anos a inventar o tanque. 2 anos depois, os americanos tinham um upgrade daquele tanque que fazia 10 vezes mais coisas e era muito mais sofisticado e muito mais desenvolvido. E ao fim de 3 semanas, os chineses vendem no mercado internacional, quer o tanque russo, quer o tanque americano, a metade do preço. Esta questão de que o conhecimento não é proprietário, de que há zonas que na área das ciências médicas nos vão colocar grandes dilemas, que nós vamos precisar de cada vez menos recursos humanos,
Vamos precisar de menos médicos, é verdade, e de menos profissionais de saúde, porque a dimensão, sobretudo técnica e operacional da medicina, está aqui à minha frente um grande cirurgião que ainda fazia vesículas a céu aberto, isso provavelmente no seu tempo, e que agora sabe que é tudo feito através da eletrónica. Em 2018 trouxemos um robô para o SNS com a ajuda da Fundação HK. Hoje temos 39 robôs. O problema é que não temos quem trabalhe com os robôs. Eles estão lá. Tem-se uma sala bonita e tal. E é possível hoje fazer uma cirurgia, por exemplo, um tumor do cérebro com o doente em Bragança e com o neurocirurgião sénior na Fundação Champalimau a telecomandar para um jovem que esteja assistente, que esteja em Bragança. Para ir direito ao fim desta minha reflexão introdutória, é dizer-vos o seguinte: estamos, de facto, no dialogar de um mundo novo, que é admirável. Eu digo muitas vezes aos alunos, eu só tenho pena de uma coisa, é de não ter 20 anos. Porque daqui por 10, 15 anos o mundo vai ser algo absolutamente disruptivo, extraordinário. Quanto à questão da doutora Ana, as desigualdades estão-se a acentuar? Estão, só que com uma vantagem, são mais visíveis agora. Nós sabemos onde elas estão. Nós hoje, por exemplo, nos determinantes sociais de saúde, aqui em Portugal, sabemos quais são as patologias por código postal. Há tempos em Cascais fez-se aquele estudo da diabetes e nós sabíamos que nas zonas ricas de Cascais há menos prevalência de diabetes do que nas zonas pobres. Venda de medicamentos em farmácia. Portanto, nós conseguimos customizar o conhecimento, utilizá-lo, dominá-lo, mas eu tenho algum receio de que o conhecimento nos domine a nós. E com o entusiasmo grande de quem acha que vamos viver, de facto, de maneira diferente, um pouco mais, sobretudo com mais anos saudáveis, porque vamos ter soluções preditivas e reativas mais eficazes, o que eu lanço aqui numa casa de direito é o desafio a que vocês reflitam sobre como é que nos vão acompanhar. Como é que vão acompanhar esta explosão do conhecimento? Como é que vamos regular, não por uma matriz de natureza controladora, eu até diria quase policial, nós não precisamos disso para nada. Nós precisamos é de proteger os mais vulneráveis do overwhelming do conhecimento. E o excesso de conhecimento hoje em dia é verdadeiramente a fronteira que nós não estamos a conseguir controlar. Tenho 3 minutos, dou-vos alguns exemplos práticos. Eu ainda sou do tempo em que ser espião era uma atividade remunerada. Havia concursos para espiões. E, aliás, acho que o SIS fez agora há tempos. Mas penso que são espiões amanuenses. Porque, verdadeiramente, a espionagem, eu tenho amigos em Israel, tenho uma grande admiração por Israel, apesar das questões que andam por aí, das guerras e tudo isso. Mas acho que os israelitas são absolutamente fabulosos do ponto de vista da inovação. Há muito tempo que os israelitas dispensaram os espiões presenciais, os próprios americanos. Hoje a espionagem é feita por outros meios. Portanto, nós estamos aqui a conversar e se houver aqui uma personal of interest, provavelmente a voz pode estar a ser captada. A nossa privacidade é uma privacidade que nunca foi tão relativa como a que temos hoje. Dizia-me essa amiga israelita que eu vos ia citar, que com alguma graça a melhor coisa que nós inventámos foi o Waze, porque agora as pessoas não temos que perguntar, dizem-nos onde estão e onde passam e a que horas. E, portanto, isto é de facto um serviço chamado retroserviço. E o direito aqui é fundamental na possibilidade, na necessidade, queria eu dizer, que tem de enquadrar em nome dos direitos humanos, porque as desigualdades hoje são conhecidas, são verdadeiramente melhor evidenciadas, mas não estão vencidas e estão-se a agravar. Portugal está mais desigual hoje do que estava há 40 anos atrás. Apesar dos sucessos extraordinários e dos avanços extraordinários na economia, na educação, no ensino superior, na medicina, o país é hoje mais desigual. Os fenómenos de pobreza extrema acentuaram-se e também porque a componente mais rica da população aumentou. Mas Portugal é um belíssimo exemplo de um país que floresce aqui no extremo sudoeste da Europa. Se formos ao Brasil, as desigualdades são chocantes, sendo que o Brasil é a 7ª economia do mundo e nós somos a 44ª. Não quero, nesta primeira intervenção, deixar de concluir com uma imagem de enorme entusiasmo. Quando eu vos disse quem me dera ter 20 anos,
O mundo daqui por 10 anos vai ser muito interessante. Na mobilidade, na capacidade de nós nos libertarmos de tarefas que são inúteis. E, para o meu amigo António Gentil Martins, que é um médico, um cirurgião reputadíssimo dos velhos tempos em que os médicos faziam tudo, dizer-vos que já está no Hospital da Grande Lisboa a ser testada uma solução tecnológica, não digo a empresa para não fazer publicidade gratuita, em que nós no gabinete de consulta não temos nada, a não ser um catre, uma secretária e 2 cadeiras. Então, Sr. Zé, o que é que se passa consigo? Doutor, eu vinha cá, aquele problema das costas e tal. Olha, o nosso Benfica. E a máquina diz, não relevante. O que eu acho até inaceitável, porque se fosse do Sporting seria não relevante, agora do Benfica. Mas a máquina diz, não relevante. E a máquina continua em processo regenerativo a ouvir a conversa, a registar. E chega ao fim da consulta e o médico põe a hipótese diagnóstica. Lombalgia. E a máquina interpela. Tem a certeza que essa é a hipótese diagnóstica mais adequada? Não quer considerar a possibilidade deste doente poder ter uma lesão da medula espinal, uma natureza degenerativa ou coisa qualquer. Discuto com ele os meios complementares de diagnóstico e discuto com ele a proposta terapêutica. Estamos, como a aviação civil já estava há 20 anos atrás. Science-based e decisão baseada na evidência. Portanto, estamos, de facto, a conduzir o nosso processo de decisão com apoio. Outro exemplo que está a ser feito nos hospitais de Lisboa e num do Norte é uma solução que eu também não digo a marca, baseada em AI, que é, na urgência, a triagem ser mista, ser híbrida, eletrónica e humana. E quando os amarelos entram, os amarelos não são os asiáticos, são, portanto, os amarelos da triagem de manchas. A máquina fecha o processo de triagem automática, o médico ou o enfermeiro que está no primeiro nível só tem que dizer que valida e, a partir dali, aquele doente, nos 60 minutos que andaria a circular em média pelo hospital, inicia o processo de hemograma, raio-x de tórax, etc. Isto está a permitir que, em alguns hospitais, o tempo médio de circulação baixe em 1h30. Portanto, boas notícias, doutora Ana, nesta primeira fase, muito boas notícias. O vento não se para com as mãos. Vamos escalar, nós vamos, a certa altura, vamos estar numa economia de inovação e de ciência à qual nos temos que adaptar, as relações de trabalho vão se modificar. Para os meus amigos que aqui estão, que estudam e praticam o direito, ajudarem-nos a todos a ordenar a sociedade num quadro de uma nova ordem, que não é uma ordem política, é uma nova ordem económica, é uma nova ordem social, com implicações na política, porque vai ser possível pôr, por exemplo, um peru em primeiro-ministro. Ou um outro tipo qualquer de animal irracional, porque, de facto, nós temos que conseguir fazer a customização política e também vai ter implicações, porque o modelo tradicional de fazer política deixa de ser apelativo, deixa de gerar estímulos e, portanto, nós estamos a trabalhar na neuromediação e nos neuroestímulos e, portanto, isso é outra conversa que ficaria por aqui. Peço desculpa se abri muito o jogo, mas eu acho que nós estamos, de facto, aqui rodeados de grandes especialistas e queria-vos deixar uma mensagem de grande otimismo e, como vos digo, não tenhais medo, porque vão ter um mundo absolutamente desafiante. Que mundo vamos ter? Não faço a mínima ideia. Obrigada. Passando agora ao professor Rui Santos Ivo, a inteligência artificial é vista como uma ferramenta muito importante para potenciar o desenvolvimento de dispositivos médicos e de medicamentos, não só mais rápido, mas também com maior eficiência. E por isso pergunto-lhe, considerando a sua função, como é que pensa que o Infarmed se pode transformar num facilitador de inovação regulatória e em que medida é que vai conseguir evitar a duplicação de exigências para fabricantes, considerando os diversos enquadramentos jurídicos sobre o tema? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. É a questão, não é? É a questão. Quero, obviamente, começar por agradecer o convite. É com muito gosto que estou aqui também na Abreu Advogados. Agradecer também ao Fórum Saúde 21. É sempre um enorme gosto também estar com o pessoal de Alberto Campos Fernandes e todos os que estão aqui no painel, a doutora Emma Paulino, a doutora Catarina Mascarenhas. Muito obrigado por esta oportunidade.
Só dizer ao professor Adalberto que eu vim mais cedo e não havia trânsito para chegar aqui, portanto, como tive que chegar aqui uma hora mais matinal. Eu gosto muito deste senhor, mas como sabem, eu normalmente nunca deixo de dar um troco quando alguma coisa me é dada. Eu saí de casa a 7:15 em direção ao aeroporto da Portela, de Lisboa, para ir buscar duas das minhas filhas que chegavam de Zurique, com a intenção de pôr uma em casa e outra na Católica. Despachei-as para um Uber, porque reparei que do aeroporto aqui eram 37 minutos. De maneira que ainda o chutou estava a dormir, já eu estava Pois era. Pronto, a olhar para o Waze. Então pronto, já foi só a minha ligação a Amsterdão. Mas de facto é uma excelente oportunidade esta que temos aqui de discutir estas matérias. Doutora Ana Simões Ferreira, é assim... Nós estamos, de facto, se calhar antes de responder à sua questão, obviamente que nós, enquanto Infarmed e Infarmed com a Agência Europeia de Medicamentos, nós pretendemos ser isso, pretendemos ser um elemento facilitador da inovação. Mas esse é talvez um dos maiores desafios que se colocam hoje aos reguladores, porque os reguladores estão aqui num papel sempre um bocadinho, um pouco ingrato, porque nós temos que dar um conjunto de garantias à sociedade, de garantias aos cidadãos, mas ao mesmo tempo está-nos a ser pedido que consigamos também interpretar melhor aquilo que são as expectativas, aquilo que são, enfim, até as percepções, porque muitas vezes o que estamos a falar nem sequer são expectativas baseadas em factos, são percepções de realidade. É um desafio muito complexo. Esta questão da inteligência artificial veio-se a trazer isto ainda mais ao de cima, porque o professor Adalberto deu aqui alguns exemplos, e são exemplos muito importantes, e alguns que nós também estamos a trabalhar, por exemplo, na análise de determinados tipos de dados, muitas vezes até a fazer determinadas pesquisas. Há aqui um conjunto, estamos a trabalhar também na questão da previsão das faltas de medicamentos. Há aqui um conjunto de aplicações que, obviamente, enfim, são muito valiosas, mas talvez tenham um risco ainda assim relativamente baixo, porque naturalmente que depois haverá sempre uma intervenção humana mais à frente, e aí as coisas são de um determinado tipo. Mas quando estamos a falar de facto agora de incorporar a inteligência artificial na geração de evidência que vai servir de base à avaliação, seja da segurança, ou seja da eficácia, ou seja daquilo que é a finalidade de um determinado dispositivo, é evidente que aqui as questões são um pouco mais complexas. E, de facto, aqui estamos no início. Portanto, eu concordo completamente com o professor Adalberto. Nós estamos numa época de um conhecimento enorme, de uma rapidez enorme. Estamos a querer, de facto, evoluir para ter medicamentos ou dispositivos que sejam adaptados a cada um de nós. E isso obriga-nos a nós, reguladores, procurarmos seguir esse caminho. Mas, de facto, os sistemas têm que ser compatibilizados uns com os outros. Eu penso que, e há pouco também era referido o professor Adalberto, estamos aqui num contexto em que a maioria são, de facto, pessoas com formação em Direito, mas hoje está tudo muito mais interligado. Não são, eu vejo aqui muitas caras que não sei, também não sou, costumo dizer que tenho às vezes já algumas costelas desse tipo, mas, efetivamente, eu vejo como positivo que, por exemplo, nós na Europa tínhamos avançado para este enquadramento do AI, da inteligência artificial, com um modelo regulatório. Claro que ele tem que ser um modelo regulatório que sirva aos propósitos da disponibilização destas ferramentas. Não pode ser, ao contrário, não pode ser, digamos, um travão. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a compatibilização desse quadro mais alargado com as áreas específicas que, no caso do Infarmed, ou no caso da Agência Europeia, que a Agência Europeia menos, embora um bocadinho também na parte dos dispositivos médicos, mas menos só lateralmente, mas no caso do Infarmed, que estas duas áreas sejam compatibilizadas. E aí, de facto, é um desafio muito grande. Nós temos vindo a preparar, nesse sentido, com mesmo uma alteração da nossa estrutura interna. Recentemente tivemos essa possibilidade de o fazer, no sentido de criar outras áreas, para reforçarmos todas as componentes do aconselhamento, junto do maior número agora de empresas que se vão colocando
no mercado. Estamos a trabalhar em elaboração de guidelines que sejam dirigidas à avaliação destes produtos, para podermos efetivamente ser capazes de responder a essas necessidades. Repare, nós temos aqui essencialmente agora duas áreas onde nos vamos confrontar muito com isso. Uma são realmente os dispositivos médicos com softwares que incorporam elementos de inteligência artificial, mas os requisitos para eu validar um dispositivo médico continuam a ser os mesmos. Eu tenho que ter requisitos de segurança e tenho que ter requisitos que me garantam aqueles resultados. Podemos estar a falar de um pacemaker, podemos estar a falar de um stent, podemos estar a falar, seja lá do que for, podemos estar a falar de geração de dados de um sistema de um dispositivo médico para diagnóstico que vai trazer-nos um resultado, ou posso estar a falar depois de um produto que me vai aparecer mais à frente a querer que o Estado o financie. Que nós o vamos incorporar no nosso sistema de saúde com umas determinadas condições. E nós agora aqui vamos ter um desenvolvimento interessante, que é o que aconteceu a nível europeu. Desde o início deste ano vamos ter avaliações para efeitos de financiamento. Não é o financiamento em si, esse não vai ser a nível europeu, vai ser a nível nacional, mas a base de análise da evidência vai ser feita em conjunto a nível europeu. E aí, provavelmente, nós vamos ter que começar por estas áreas, porque são as áreas mais complexas, são as áreas onde nós vamos ter que trabalhar em conjunto para conseguirmos perceber como é que eu olho para esta evidência e ela, de facto, me satisfaz os requisitos que eu preciso de ter para poder depois tomar uma decisão em que eu vou, ainda aqui, neste caso, adicionar determinadas condições de financiamento, condições de capacidade que o Estado tem de pagar e, no fundo, decidir que aquele dispositivo ou aquele medicamento vai estar disponível, incorporando eventualmente já esse tipo de tecnologia que estamos aqui a falar. Portanto, é um desafio grande para os reguladores, mas eu tenho a consciência plena, e estamos perfeitamente alinhados nesse sentido, que nós temos que estar nesta interface e temos que ser capazes de criar aqui uma boa relação com todo este setor que está numa grande dinâmica. Claro que vai exigir também, e enfim, o professor Alberto tinha acesso da matéria, já enquanto foi ministro também discutimos isso algumas vezes. Nós também temos que criar capacidades novas dentro do Infarmed. Não é só dentro do Infarmed, é uma discussão que estamos a ter a nível europeu. Ainda hoje de manhã, nesta reunião que estive aqui a fazer a partir da Abreu Advogados com a Agência Europeia, falámos disso. Toda esta cadupa de legislação que está a ser alterada a nível europeu vai trazer consequências não só para a Agência Europeia, mas para nós. Porque os recursos vão ser das agências nacionais. Ter recursos para olhar para os novos dispositivos médicos, olhar para os novos medicamentos, lidar com essa rapidez que esperamos, lidar com uma outra coisa que também não falámos ainda aqui, mas que é o potencial que tudo isto traz em relação aos dados que vão ser gerados. O professor Adalberto fez a referência há pouco à diabetes, que é uma área bastante paradigmática para isto. Mas aqui temos uma oportunidade muito grande, porque também podemos ter aqui oportunidades de eficiência, nomeadamente na gestão do próprio sistema de saúde, mas vamos ter que também encontrar aqui formas de ter recursos muito. Era isso que lhe ia perguntar, se não teme que esta inovação, eventualmente mais acelerada, não gere mais pedidos de introdução no mercado, de autorizações, e se o Infarmed e as congêneres europeias têm ou não... Se sente que isso possa ser um problema ou se pelo contrário, já percebi que há muito otimismo aqui no tema, se têm capacidade de dar resposta à velocidade que a inovação eventualmente vai trazer. Não queria chamar-lhe um problema, é um problema efetivamente, mas queria talvez pôr mais na lógica do mais desafio, otimista. Mais otimista, porque não creio que tenhamos a possibilidade de dizer que não vamos encarar essa realidade. Portanto, não temos essa possibilidade. Como também, voltando a citar o professor Adalberto, a realidade está aí, nós temos que a enfrentar e temos que lidar com ela. Portanto, temos que realmente ser capazes de o fazer, mas de facto é um grande desafio. Nós também estamos a discutir, e isto é também importante para as empresas que operam nestas áreas ou que vão aparecer com produtos nestas áreas. Nós também temos que ser capazes de que esses produtos apareçam com evidência, porque muitas vezes também dizemos muito, e às vezes
até de uma maneira muito simplificada, dizer, não precisamos, depois vamos ver os dados mais à frente. Portanto, no fundo, é como se eu agora dissesse, eu tenho aqui uma promessa que vou-lhe entregar. Você é o regulador, você é que escreve por cima a dizer isto cumpre os requisitos, mas eu só vou vê-los daqui a 2 anos. Vou primeiro esperar que seja utilizado em larga escala, porque nos estudos prévios não foi, e depois vou... Não pode ser assim, claro que eu tenho que saber, tenho que ter aqui uma capacidade de ter estas articulações entre a legislação do IA, a legislação dos dispositivos médicos, a legislação do Health Technology Assessment, para conseguir, e já há uma primeira guideline que foi feita entre as duas estruturas, uma do lado dos dispositivos médicos, o chamado Medical Devices Coordination Group, e o IA Board, o Artificial Intelligence Board, que fizeram já um documento para, digamos, criarmos aqui convergência regulatória. Portanto, temos que definir regras para esses produtos que querem chegar ao mercado, que vêm com essas reivindicações do que é que trazem, do que é que permitem, do que é que, digamos, podem propiciar. Mas, claro, nós podemos aqui introduzir também a possibilidade de adicionar esta outra camada de monitorizar ou de acompanhar os resultados de uma forma mais eficaz e aí conseguirmos gerar também alguma eficiência no próprio sistema. É mais fácil de dizer do que de fazer, não é? Portanto, eu estou aqui a dizer que há muita esta simplicidade, mas é mais difícil. Agora, é para aí que temos que caminhar. Instituições como o Infarmed ou como estas entidades reguladoras de medicamentos e dispositivos médicos, nós temos que caminhar nesse sentido, porque, de facto, nós somos, talvez, das estruturas e no Ministério da Saúde, seguramente somos a que tem uma natureza um pouco mais distinta, porque tem que fazer esta translação dos setores da economia, onde há toda esta dinâmica, esta catadupa de evolução, com aquilo que é o sistema de saúde, que é que o sistema de saúde precisa e que garantias é que nós temos que dar. E, claro, para isso temos que ter recursos. Eu sou europeísta convicto, portanto, acredito firmemente que este trabalho que estamos a fazer em conjunto vai ajudar-nos a lidar com estes desafios. Por exemplo, isto que eu estava a dizer dos novos dispositivos que vão começar a chegar e que vamos precisar decidir se os vamos financiar, e depois a doutora Emma Paulino irá tê-los também nas suas farmácias. Se nós fizermos isso em conjunto, penso que vamos ser capazes de o fazer melhor, porque eu digo sinceramente, quer dizer, aqui há um desconhecimento grande de como é que nós vamos fazer isto, não é? Temos que ser muito Sim, desconhecimento transparentes sobre isto, porque de facto parece tudo muito simples, mas quando nós depois vamos tomar uma decisão que vamos ser nós a dar essas respostas, é mais difícil. Portanto, se eu o puder fazer de uma forma concertada e articulada, penso que vai ajudar. Portanto, como dizia o professor Adalberto, tempos muito interessantes que temos à nossa frente e eu também sou otimista e estou contente por estar a vivê-los também. Muito obrigada. Continuando na área do medicamento, para a doutora Emma Paulino, pergunto-lhe que impacto considera que a inteligência artificial terá como ferramenta de trabalho para os cuidados farmacêuticos, nomeadamente na interação com o utente, com o doente, eventualmente, não é, que vai à farmácia, e em termos de gestão operacional da própria dinâmica da farmácia, abastecimento, distribuição, dispensa. Bem, muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer o amável convite que me foi dirigido para estar aqui presente neste painel, felicitar o Fórum Saúde 21 e também a Abreu Advogados por este evento e cumprimentar os restantes elementos do painel. E eu devo dizer que estou igualmente otimista e entusiasmada com as ferramentas que temos ao nosso dispor e a forma como podem efetivamente transformar de forma positiva não apenas a jornada da pessoa, mas também a própria jornada do profissional de saúde quando se relaciona com a jornada de saúde das pessoas. E, de facto, na área da farmácia comunitária já temos uma série de exemplos e pensei que, mais do que falar em conceitos, poderia explicitar algum do trabalho que já tem vindo a ser feito e aquele que está mesmo em fase de conclusão para utilização pelas farmácias portuguesas. Queria primeiro fazer referência a algo que está muito ligado até com aquilo que o professor Adalberto Campos Fernandes aqui referiu,
relacionado com o código postal. Já há 4 anos, a esta parte, que a Associação Nacional das Farmácias, em conjunto com a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, faz uma monitorização da epidemiologia da gripe e, no fundo, da evolução do síndrome gripal em Portugal continental. Isso é feito com base nas dispensas nas farmácias comunitárias de medicamentos não sujeitos a receita médica que se dirigem a sintomas gripais e que é considerado, no fundo, como um preditor, digamos assim, de procura de cuidados mais diferenciados passado algum tempo, porque a pessoa primeiro tenta resolver a situação com uma ida à farmácia, os medicamentos não sujeitos a receita médica e, eventualmente, depois poderá ter de procurar outro nível de cuidados se a situação não ficar resolvida. E, efetivamente, aquilo que nós conseguimos construir e que foi construído com base num algoritmo, nós só agora é que estamos mais a falar de inteligência artificial, mas na realidade a inteligência artificial já existe há alguns anos, e foi construído um algoritmo que tem sido aperfeiçoado ao longo do tempo, porque quanto mais dados nós temos para testar o modelo, mais fiável ele se transforma, mas efetivamente nós, ao dia de hoje, conseguimos prever em 2 semanas o pico de afluência às urgências hospitalares e às consultas não programadas nos centros de saúde. E esta informação que nós vamos monitorizando é enviada mensalmente para todas as ULS, para a Direção-Geral da Saúde e, portanto, para uma série de stakeholders que pode tomar decisões de planeamento, por exemplo, de recursos, com base nesta informação que é obtida através dos dados das farmácias e que é trabalhada através deste algoritmo. Isto é utilizado aqui para uma situação aguda, mas pode ser utilizado para situações crónicas e pode também ajudar-nos a perceber melhor a epidemiologia das doenças, quer sejam doenças agudas, quer sejam doenças crónicas. E, portanto, este é um potencial que existe e que, na realidade, hoje em dia já é utilizado. Depois temos, e falou da questão da eficiência operacional. Neste momento nós estamos a aperfeiçoar também o algoritmo que vai permitir que a partir de 2026, janeiro de 2026, as farmácias possam carregar num botão e o sistema informático faz uma proposta de encomenda, que normalmente é feita uma ou 2 vezes por dia, totalmente adaptada não apenas ao histórico de utilização daquele medicamento naquela farmácia, mas que tem em conta critérios de sazonalidade, de comportamento da própria região, de instrumentos como aquele que eu descrevi, por exemplo, em relação ao síndrome gripal. Portanto, capta uma série de indicadores que incorpora no algoritmo, que está neste momento, lá está, a ser refinado e a ser testado e alimentado com mais dados para ser cada vez mais robusto, mas que vai permitir efetivamente às farmácias também poderem responder melhor às necessidades da população, pelo menos no que se prende com a existência dos medicamentos e outros produtos de saúde e outras tecnologias de saúde para dar resposta às necessidades da população. Sem este trabalho que hoje em dia é feito pelas farmácias, apoiado pelo sistema informático, mas ainda muito manual, de olhar para o histórico das vendas, etc., prever de forma empírica a sazonalidade e incorporar essa informação nas encomendas que são feitas diariamente nas farmácias. E, portanto, neste momento já estamos a prever esse lançamento agora no primeiro trimestre de 2026. Um outro instrumento que também já está em fase final de teste e que inclusivamente vai ser lançado até ao final do ano é um chatbot para os farmacêuticos, ou seja, ele será incorporado no sistema informático das farmácias, terá como fontes de dados apenas fontes de dados oficiais, ou seja, o SICMED, e nomeadamente o acesso aos resumos das características dos medicamentos, etc., quer a nível nacional, quer a nível da Agência Europeia do Medicamento. E, essencialmente, o que o farmacêutico vai poder fazer é, utilizando a questão da linguagem normal, como se estivesse a trabalhar, por exemplo, com o ChatGPT, é perguntar coisas como qual é a dose adequada para uma criança com X peso e com esta idade, quais são os medicamentos com esta substância ativa que não têm lactose na sua formulação.
ou seja, qualquer questão que possa ser respondida com a informação que está nos resumos das características Isso ao serviço do farmacêutico. Ao serviço do farmacêutico. Sim. E, portanto, é para apoiar, no fundo, o aconselhamento do farmacêutico e a tomada de decisão clínica por parte do farmacêutico, ao nível da apresentação até das opções disponíveis às pessoas durante o processo de interação ao balcão. Portanto, este chatbot também vai estar disponível já a partir do final deste ano. E temos também uma outra ferramenta que eu coloquei em último, porque concordo muito que existem, de facto, aqui aplicações deste tipo de tecnologia que têm mais baixo risco e mais elevado risco. E não se prende apenas com o risco da decisão que o profissional de saúde é levado a tomar com base naquela informação. Isto que eu vou falar a seguir tem outro tipo de risco, que é na utilização dos dados das pessoas e a forma como esses dados depois são utilizados para tomar determinadas decisões, até ao nível de coberturas em relação às pessoas. Que é o facto de nós, hoje em dia, podermos também, e já o fazemos, do ponto de vista epidemiológico também, para avaliar a forma como determinadas classes de medicamentos são utilizados, colocar também algoritmia sobre a utilização de medicamentos para determinadas patologias. E conseguimos perceber as dinâmicas e os comportamentos da população em relação a esses medicamentos. Se a população, quando lhe é prescrito um medicamento, se automaticamente acede ao medicamento e começa a tomar, se quando começa a tomar, toma durante um mês e depois interrompe, ou se toma durante 3 meses e depois a partir daí começa a ser intermitente a sua utilização. Ou seja, pegando em todo o histórico de utilização, nós conseguimos fazer essa análise. Mas mais importante do que essa análise, para sabermos efetivamente como é que são utilizados os medicamentos em determinadas patologias, porque todos nós percebemos que utilizamos os medicamentos de forma diferente, consoante eles vão mais diretos a um sintoma que é mais percepcionado ou menos percepcionado, ou uma doença que é mais ou menos valorizada, ou um medicamento que pode ser mais caro ou menos caro, e perceber até se há comportamento de não utilização por via do esforço financeiro. Nós conseguimos perceber tudo isso, mas mais interessante do que isso é que nós depois conseguimos prever o comportamento, e isto a um nível individual. E é aqui que começam as questões relacionadas com não apenas o regime geral de proteção de dados, porque têm de ser sempre tomadas em conta, mas também sobre o tratamento que se pode fazer a determinadas informações, que pode depois levar a que, por exemplo, uma pessoa que seja identificada como uma pessoa permanentemente ou persistentemente não aderente à terapêutica, se isso vai ter implicações ao nível da cobertura de medicamentos, da cobertura com participação dos medicamentos, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, ou mesmo uma seguradora, está disponível para dar, porque assume que aquilo é um problema de comportamento da pessoa e, portanto, não está disponível para... Isso suscita muitas outras questões, muitas outras questões. E, portanto, por isso é que eu digo, quando nós falamos de questões de baixo risco e alto risco, não é só a nível clínico. Porque, por exemplo, eu, num último procedimento que fiz a nível de rastreio de cancro da mama, fui informada que iria ser utilizado um algoritmo que ia ser utilizado inteligência artificial, que tinha o potencial de aumentar, de antecipar a probabilidade de diagnóstico num determinado período de tempo, etc. Ou seja, há um risco também de over-reliance depois dos próprios profissionais de saúde na utilização deste tipo de instrumentos para tomada de decisão, não é? Vou prestar menos atenção, porque até tenho aqui... Porque confia muito nos dados que já lá estão. Há um risco de over-reliance, mas esse é apenas um deles. Nós temos uma série de outros, como eu quis trazer aqui este exemplo, que pode gerar aqui riscos do ponto de vista do tratamento da informação e a forma como essa informação vai ser utilizada. E, portanto, eu acho que estas matérias todas devem ser muito bem analisadas, e particularmente quando falamos de saúde. Muito recentemente foi publicado também um livro que eu ainda não li, mas que estou com muita curiosidade para ler, penso que se chama Algoritmocracia, de Adolfo Mesquita Nunes, que fala sobre a questão dos algoritmos e aquilo que nos é mostrado e a forma como nós todos estamos condicionados. E eu costumo muito dizer, já há muito tempo, que quem acredita que o mundo é plano vai encontrar imensas pessoas na rede social que também acreditam que o mundo é plano. Ele vai acreditar que são muitos e vai acreditar, de facto, que têm razões para... vão ser apresentados factos
que comprovam que o mundo é plano e, portanto, isto é também uma preocupação e penso que na área da saúde também, de certa forma, se aplica. No entanto, acho que existem enormes potencialidades. Há uma teoria que diz que cada pessoa tem um estoque de decisões conscientes que consegue tomar por dia. Eu, pelo menos, eu sinto que tenho esse estoque. E há até algumas estratégias, aquela coisa de escolher a roupa no dia antes, porque como não é uma decisão muito importante, não vamos esgotar uma decisão consciente no próprio dia, se posso tomar essa decisão de forma um bocadinho menos consciente. Já de reserva do dia anterior, não é que sobra no dia anterior. Exatamente. E, portanto, eu acho que, de facto, hoje em dia eu utilizo imenso já a inteligência artificial, por exemplo, para responder a e-mails simples. Ou para outro tipo de coisas. Agora, devo dizer que quanto mais sei sobre os assuntos, mais percebo que o ChatGPT comete imensos erros, diz imensas falsidades, imagina circunstâncias, cria contextos, inventa referências bibliográficas, onde eu própria sou autora ou coautora, e, portanto, se não soubermos daquilo que estamos a avaliar, se não soubermos os prompts que lá colocamos, se não soubermos pedir as referências, se não pedirmos as fontes de dados, se não formos verificar, corremos o risco de realmente estar a acreditar na informação muito errónea. E eu vou terminar só dizendo, ontem estava a interagir com o ChatGPT e eu interajo com o ChatGPT como se fosse verdadeiramente uma pessoa. Apesar de já me terem dito para não dizer obrigado, isso faz favor, porque isso gasta imensa água e de facto não faz nenhum sentido. Mas, de qualquer forma, ontem eu estava muito chateada com o ChatGPT e às tantas eu perguntei-lhe, mas se não sabes do que é que estás a falar, porquê é que me dás respostas? Diz que não sabes responder. E ele respondeu-me textualmente, vá lá, Emma, não sejas uma drama queen, o meu erro não foi assim tão grave. O ChatGPT respondeu-me assim. É perigosíssimo. E, portanto... Posso só dizer uma piada? Antes de ir ali à doutora Catarina. Eu queria fazer um comentário, se fosse possível. Eu ontem vi... Eu vejo imensas coisas, até porque tenho que estar atualizado sobre a vida, e passou-me no zapping o doutor Maduro a cantar o John Lennon. Imagine. Agora, o que eu queria dizer, por causa do... Lembrei-me do John Lennon e do Imagine, nós ainda somos do tempo em que a indústria farmacêutica e as farmácias faziam o profiling dos médicos para influenciar a prescrição. De uma forma lícita e de uma forma menos lícita. Havia uns delegados que iam à farmácia, perguntavam ao ajudante técnico, então ali o doutor Rui Marinho, o doutor Rui Marinho está a prescrever muitos antidiabéticos, qual é então? O doutor Rui Marinho, como estava a prescrever pouco, ia depois ao primeiro congresso de cardiologia, na verdade, das Seychelles, e portanto mudava de... Não, estou a brincar, o meu amigo nunca foi. Não foi ao cardiologia. Agora, nós estamos a brincar, agora e tudo isso é eletrónico, aliás, com a prescrição eletrónica que nós lançámos em 2017, isso tornou-se muito mais fácil, não é preciso, de facto, basta apenas em Big Data perceber para onde é que se passam as movimentações. O que eu quero dizer é o seguinte, isto é muito importante. O Dr. Rui Ivo, presidente do Infarmed, tem um drama, e tem um drama aos governos de todos os países, todos os Estados-membros, que é, de facto, a sobrecarga imensa sobre os custos, sobre uma inovação tecnológica que escalou para níveis absolutamente descontrolados. Mas ele tem a possibilidade, basta chamar para isso o António Vasco Carneiro e pô-lo lá no Infarmed, pega nos 10,6 milhões de portugueses e não portugueses que vivem em Portugal, no território continental, e pergunta ao ChatGPT, a outro ChatGPT que não este, que é amigo da doutora Emma, diz-me de ChatGPT quantos portugueses estão a ser medicados com normolipimiantes, portanto, com medicamentos para baixar o colesterol. Diz-nos qual é a posologia média admitida. Quantos é que levam a mais e a menos? E agora diz-me, em uma série de 5 anos, como é que tem variado os níveis de colesterol sérico, HDL, LDL, etc. Se calhar a negociação com as farmacêuticas, ia ser diferente, porque o meu amigo está a bater a verdade toda contra uma verdade parcelar. E há mitos, leiam um livro do António Vasco Carneiro, há mitos sobre as pessoas acham que têm todas aos 60 anos de tomar estatinas, têm que tomar antihipertensores, antidiabéticos orais. Eu digo, só vos faz mal. Só vos faz mal. Desculpa. Fica este desafio. Vamos tentar
que o Ciad traga alguma coisa sobre isso. Mas eu só ia fazer um comentário muito breve, não quero interromper aqui o guião à doutora Simas Freire, mas destes exemplos todos que a doutora Emma Paulina aqui referiu, há uma questão que se coloca, é o que é que eles são. Que é um algoritmo que vai ler RCMs e que me vai dizer faça de determinada maneira, ou que me vai ler determinados dados. Onde é que estamos? Isto o que é? É um sistema... Como é que eu classifico isto? O que é que eu faço com isto? Eu tenho que fazer alguma coisa no Infarmed? Não tenho? Quem é que vai dizer à pessoa que vai, digamos, que vai ser levada a ter um determinado comportamento, se aquele sistema de facto está validado para aquele efeito? Ou se, por exemplo, e agora estou a olhar aqui para a engenheira Filipe, não, porque estão aqui outros membros da indústria farmacêutica, que aprovámos um medicamento com um determinado RCM que diz um conjunto de indicações e até de advertências e contraindicações, mas depois temos um algoritmo que nos vai fazer uma determinada leitura, vai dizer uma coisa que pode não ser exatamente aquela. Portanto, isto é só para dizer, enfim, isto estimula muito os advogados e os juristas, seguramente, porque dá aqui espaço para estarem meses e meses a debater este tema. Mas isso são questões que agora nos vão ser colocadas e vão-nos perguntar: aprova ou não aprova? É connosco ou não é connosco? Portanto, de facto, há aqui agora um conjunto de desafios que é de facto, embora eu esteja perfeitamente... Nós, por exemplo, eu também tenho no Infarmed, para além daquela aplicação que eu referi das faltas, portanto, tentar ter aqui uma possibilidade maior para podermos atuar. Se eu tiver ali um algoritmo que vai dizer é provável que aquele medicamento vai estar em falta, eu a seguir vou atuar, vou cair em cima da indústria, vou cair provavelmente em cima de mais alguém. Mas também posso ter outros para, por exemplo, me analisarem alterações que vão ocorrendo no fabrico de determinados medicamentos. Ou posso ter outras que me vão juntar guidelines que me ajudam a, por exemplo, eu dizer uma startup que o melhor é estar aí por ali. Portanto, há aqui essas opções, mas quando já estamos nesta interface, de facto, a complexidade e o risco vai aumentando. A parte boa é que a Abreu vai comprar o edifício aqui ao lado. Exatamente. Vai continuar a Santa Apolónia. E mesmo na questão do chatbot que eu estava a referir, é para o farmacêutico, mas fica muito claro para o farmacêutico de que a decisão final tem de ser do farmacêutico e tem de haver ali um filtro. Um filtro, sim. Digamos, não é crítico o resultado. Essas soluções. Sim. Estou só apenas a dizer que temos que as acompanhar, porque de facto introduzimos aqui um conjunto de questões. Muitas vão ser colocadas a nós. Vamos fazer essas perguntas no dia em que houver qualquer questão. Eu fiquei já com uma pergunta para mim mesmo. Facilidade como é que sabem como é que eu tomo os medicamentos? Tão rapidamente. Como é que sabem se eu tomei tudo até ao fim ou não? Da sua intervenção, estou a pensar nisto. Como é que sabem se eu fiz o antibiótico até ao fim ou se ele ficou lá? Em relação a dados de grupo, essa informação é recolhida através das dispensas que são geradas nas farmácias. Quando são dados individuais, tem de haver um consentimento por parte da pessoa e, por exemplo, eu, enquanto farmacêutica, para dispensar um determinado medicamento, posso pedir hoje em dia, posso consultar a base de dados que me mostra os últimos 12 meses de todas as prescrições e das dispensas que foram feitas. E, portanto, eu posso fazer essa avaliação sobre se aquilo que foi prescrito foi efetivamente dispensado e se foi dispensado nos tempos certos, de acordo com a posologia que foi prescrita. No entanto, eu tenho de pedir esse acesso. Essencialmente, faço o pedido no sistema informático da farmácia, é enviado um SMS para a pessoa, com um código de acesso, e a pessoa dar-me-á o acesso, se assim o entender. E, portanto, eu insiro esse código no sistema informático da farmácia e, a partir desse momento, tenho acesso durante um determinado período de tempo, não é sempre, ou seja, tenho acesso àqueles dados durante, eu penso que é 30 minutos neste momento, em que posso aceder àquela informação dos 12 meses. E essa informação depois não fica guardada na farmácia, é a informação da pessoa, mas a pessoa pode-me disponibilizar se achar que pode ser útil para aquela interação. Muito obrigada. Catarina, culpa minha, o tempo derrapou, mas uma pergunta para ti. Considerando a existência de diversos instrumentos legislativos, regulatórios que abordam este tema, o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, primeiro, que impacto
achas que pode ter na saúde e como é que se articula isto com outros quadros jurídicos existentes, como seja o Regulamento Geral de Proteção de Dados ou o Regulamento dos Dispositivos Médicos, que o professor Rui Ives já falou. Bom, muito bom dia. Isto está a funcionar. Eu sou aquela que ainda usa aquele meio antigo de cantora, como dizia o Ricardo. Bom, 10 minutos, não é? E eu vou tentar seguir aqui algumas orientações que foram dadas aqui, quer pelo professor Adalberto, que é o overwhelm, não é, de informação, e aqui alguns exemplos que também foram dados pelo IVI e pela EMA. Aquilo que eu dizia em primeiro lugar é exatamente, e fiquei muito estarrecida com o seu exemplo, quase alegoria ao triunfo dos porcos do Orson Welles, mas com a adoção da figura do Peru, portanto achei que comecei eu mesmo já a imaginar a situação. É mais sofisticado, não é? Bom, mas entrando aqui exatamente, Ana, no que estavas a colocar, eu acho que existe de facto aqui uma ideia, e que é verdade, de um grande volume de informação do ponto de vista regulatório. Eu digo de informação do ponto de vista regulatório porque não estamos só a falar do Regulamento de Inteligência Artificial. O impacto do Regulamento de Inteligência Artificial no ecossistema da saúde digital, e para irmos aqui focando, que eu acho que é importante irmos focando, é gigantesco, mas não é só o Regulamento de Inteligência Artificial. Eu acho que, por exemplo, o Regulamento do Espaço Europeu de Dados de Saúde, com o Regulamento de Inteligência Artificial, sim, tem um impacto gigantesco no ecossistema da saúde digital e tem, sobretudo, e já que estamos numa onda otimista, um potencial transformador gigantesco. E, sobretudo, quando estamos aqui e termos todos um bocadinho a noção de que estamos já num contexto de saúde global. E eu acho que isto, desde o Covid, ficou bastante patente. Com os diferentes players, os diferentes stakeholders, todos eles assumem, na decorrência digamos, das potencialidades da inteligência artificial, assumem aqui um papel totalmente distinto e mesmo transformador, e eu não sei, já estou, como dizíamos, não sei, eu também gostava de ter 20 anos para ver como é que vai ser daqui a 10 anos, como é que isto vai estar. Mas eu diria que há aqui impacto, e centrando no Regulamento de Inteligência Artificial, a primeira coisa que é preciso termos atenção é que o Regulamento de Inteligência Artificial, primeiro, visa sobretudo promover a inovação e, portanto, aquilo que vem impor é o necessário para garantir a defesa, segurança, saúde e direitos fundamentais. Vamos falar nisso da parte da tarde, portanto, eu diria que isto, até tinha dito que devia ser primeiro inovação e depois regulação, para não dar a ideia de que a regulação não deixa fazer nada, mas, de facto, é preciso termos isto em atenção. Segundo, o Regulamento de Inteligência Artificial incide sobre sistemas de inteligência artificial tal como se encontram definidos no Regulamento de Inteligência Artificial. Ou seja, não estamos a falar em tudo aquilo que são, digamos, a inteligência artificial generativa, como se vamos falando aqui de uma forma recorrente, apesar de, por virtude também do ChatGPT e outros, introduzir aqui algumas regras para os modelos de inteligência artificial, digamos, de finalidade geral. Mas que não é, e não vem aqui abranger todo o tipo de sistema, todo o tipo de inteligência artificial ou tecnologia. Depois, há também aqui um aspecto que é, de facto, a saúde é a área onde provavelmente teremos mais situações de sistemas de inteligência artificial de elevado risco. É inevitável. Obviamente que uma das garantias é exatamente pretender uma defesa perante para os riscos da saúde e a saúde é aquela que vai ter provavelmente maior incidência, entre outras, mas vai ter maior incidência de sistemas de elevado risco, o que vai fazer com que mais obrigações possam incidir sobre os players ou os stakeholders e os diferentes stakeholders, não só, e não estamos a falar só da indústria, estamos a falar do próprio Estado, das próprias autoridades e, portanto, e estamos também a falar de uma concorrência mais direta ou indireta, eu não gosto de utilizar esta palavra, dos prestadores de serviços de tecnologia, como estamos também a falar do próprio paciente. O paciente hoje em dia, eu não sei se a palavra adequada é o paciente, mas o próprio paciente e toda esta, digamos, promoção das metodologias do self-care e com estes dispositivos e os wearables e tudo aquilo que vem associado,
começa ele próprio a ser equacionado neste ecossistema. Mas eu diria que o impacto decorrente, e no fim eu falava sobre o aspecto organizacional, que não é estritamente jurídico, mas ou posso falar já, eu acho que o aspecto organizacional vai ser a transformação e o impacto maior exatamente pelo aquilo que já foi dito aqui, é o tema do talento. E quando eu falo talento é o upskilling ou reskilling que vamos ter que ter nas organizações e todos os stakeholders do sistema da saúde digital, porque as competências passam a ser também outras. Eu diria também outras porque continuamos a precisar, professor Adalberto, continuamos a precisar das que já temos. Portanto, é aqui uns desafios, sobretudo digamos que em autoridades ou no setor público, com já um peso, um legacy, que são difíceis de implementar de um dia para o outro, mas que têm que ser acelerados, e por isso eu acredito que os investimentos que também e os financiamentos que têm ocorrido conseguem fazer ou vão promover ou comatar um bocadinho essas lacunas. Voltando ao regulamento da inteligência artificial, voltando ao facto da saúde ter um impacto em termos dos sistemas de elevado risco, eu acho que também o setor da saúde tem aqui algo que outros setores, porque o regulamento é de aplicação horizontal, aplica-se a todas as indústrias, eu acho que o setor da saúde tem aqui uma vantagem face aos demais, que é os temas da ética não são novos, não é? Portanto, o tema da ética e a articulação e a arquitetura e, digamos, todas as guias e as recomendações em termos de ética não é um mundo desconhecido na área da saúde. E, por isso, também já estão mais preparados para adotar boas práticas e políticas na decorrência dessas orientações éticas. Mas, em termos e de sumariamente, acho que este impacto resulta em trazer novas obrigações adicionais àqueles que hoje já têm obrigações, como também para trazer novas obrigações àqueles que até à data não tinham as mesmas obrigações. Porque, de facto, as novas obrigações adicionais, já falámos, e o Ivo falou aqui muito no tema, na parte dos dispositivos médicos e naquilo que o regulamento de inteligência artificial é complementar à regulamentação em matéria na matéria, digamos, para além da segurança e da eficácia, não é? Na introdução de algumas regras para serem endereçados os riscos específicos do regulamento de inteligência artificial. Eu conheço relativamente bem o paper que falou, portanto, que é de junho, se não estou em erro, mas tem logo uma nota no início que deixa-me sempre assim um bocadinho assustadora, que é: isto não vincula a Comissão Europeia, não vincula as fundações, não vincula ninguém, é apenas uma orientação, mas já é uma coisa boa. Levanta ali alguns desafios, e eu acho que os desafios que levanta também têm a ver com a nomenclatura, eu vou dizer a taxonomia, dos conceitos, porque é preciso, de facto, falamos em fabricantes, no regulamento falamos em digamos, prestadores dos serviços, depois temos os responsáveis pela implantação no regulamento, na componente dos dispositivos médicos falamos em utilizadores, portanto não há aqui propriamente uma correspondência, portanto há ali algumas coisas que podem ser afinadas, mas também acredito que a Comissão Europeia, sim, que tem que emitir algumas orientações até 2026, fevereiro de 2026, sobre aquilo que são os sistemas de elevado risco, nos venha dar aqui maiores orientações, não necessariamente setoriais, mas que fará e irá endereçá-las. E depois temos aqui os novos, eu diria que os novos players, que são aqui as empresas de tecnologia. Eu acho que há aqui um desafio da dependência tecnológica em determinados sistemas, que eu penso que está a ser abordada e que há aqui um mecanismo para que possa ser endereçada, exatamente até pelas obrigações de transparência, explicabilidade e tudo aquilo que vem associado, e diria que, para além disso, dos que aqui falámos, além dos prestadores de cuidados de saúde, naturalmente, que têm aqui um desafio gigantesco, porque não só tem os sistemas para questões de eficiência interna, portanto, a utilização dos sistemas para a utilização de eficiência interna, como na prestação dos cuidados de saúde, como também próprios podem desenvolver aqui alguns sistemas que mais uma vez, é importante, eu acho que isto é importante focar, que se forem consagrados como sistemas de inteligência artificial e que se forem para o efeito como produtos, e por isso têm que ter uma marca CE, e portanto nem todos, a questão da conformidade CE se coloca a todos os níveis, portanto temos que fazer aqui um mapeamento,
acho que levanta aqui digamos, um maior nível de densificação, mapeamento daquilo que são as obrigações e, sobretudo, aquilo não se estanca, ou seja, não é no momento zero, eu vou aqui fazer um mapeamento das minhas obrigações e depois vou fazer um check. Está. Não, porque o próprio regulamento de inteligência artificial, e aqui também um bocadinho com o que é o pós-colocação do produto, dos produtos no mercado, obriga a uma evolução, a um acompanhamento, a uma manutenção e uma auditoria contínua da própria utilização dos sistemas, o que introduz aqui alguns vetores em termos de organizacional daqui dos players. E depois há o tema dos dados, naturalmente, e das infraestruturas dos dados e de players de dados, porque temos muitos, eu acho que aqui não foi falado, mas temos muitos. E daí a necessidade do Regulamento Europeu do Espaço de Dados de Saúde, para permitir aqui uma utilização secundária de alguns dados, o acesso a alguns dados, ainda que focado muito na componente da investigação. Vamos ver como é que como vai ser a evolução, mas diria que em termos gerais do ecossistema digital é este. Em termos de quadro regulatório, rapidamente, eu sou a única que não olho para as horas, está a ver, professora Adalberto? Já viu? Esta sou eu. Em termos do quadro regulatório e do impacto da articulação, eu acho que, vamos lá ver, o regulamento é, como eu referi, de aplicação horizontal, aplica-se a todas as indústrias e enquadra-se, digamos, no contexto europeu de outras tantas regulamentação europeia, seja na componente digital ou não. Quer dizer, vamos ver aqui, isto aqui não é só na componente digital. Eu diria que temos que articular não só com o quadro existente em matéria mais setorial, mas também com outros quadros, como, Ana, referiste o RGPD, por exemplo, como também o Regulamento dos Dados, como o Regulamento de Governo dos Dados, como também todas as matérias de cibersegurança, apesar dos dispositivos médicos estarem fora do CRA, para outras, do Cyber Resilience Act, para outras realidades e, sobretudo, para os prestadores... E as entidades, exatamente, tudo ali. Mas a NIS 2 aplica-se, há também uma componente também forte em termos daquilo que eu diria do próprio utente e das informações. Portanto, temos aqui do utente, paciente, cliente, são estas dúvidas sempre no quadro da saúde sobre qual é que é o termo mais adequado. Mas há esta articulação e no tema e eu sobretudo focava-me em três. Obviamente que o tema da articulação com os dispositivos, com a questão dos dispositivos médicos, mas tendo ciente que nos dispositivos médicos temos o tema da segurança e da eficácia e que o Regulamento de Inteligência Artificial vem aqui endereçar o tema dos riscos específicos da inteligência artificial, mas necessariamente para uma entidade vai ter que haver aqui um quadro de governo que vai ter de incorporar, obviamente, já esses riscos, para não vai fazer uma avaliação de risco para uma componente e uma avaliação de risco para outra componente, vai ter que fazer esta integração. O tema do regulamento, obviamente, do RGPD, e eu diria aqui também conjugado com algumas exceções que o Regulamento de Inteligência Artificial permite para efeito de tratamento de alguns dados, essa articulação tem de existir, mas eu diria também que o tema se coloca, e porque estamos a falar de saúde global, eu acho difícil este ecossistema, uma localização, não é? É sempre este tema, o tema das transferências internacionais de dados e nestes players todos. E diria também que há o tema da responsabilidade médica. Eu não sei bem qual é a expressão que vamos utilizar neste contexto, mas há o tema que o Parlamento Europeu publicou um estudo em julho deste ano, onde avança ali com algumas hipóteses. Uma delas que se fala muito é da responsabilidade objetiva relativamente aos sistemas de inteligência artificial. Este sim é um tema que eu acho que tem que ser ainda bastante debatido. E pelo tema da questão de que se falou, que eu não acho que as patentes estejam a morrer ou em extinção, que ao contrário do professor Adalberto, acho que há aqui de facto um campo que tem que, porque a inovação vai depender um bocadinho também dos investimentos que não vão ser todos públicos, naturalmente, e diria que de uma forma falta-me... Há outro aspecto que eu gostava de referir, que é o tema do consentimento, que é muito importante, e o tema do consentimento informado, porque a utilização dos sistemas de inteligência artificial
digamos que permite aqui uma utilização sem verdadeiramente nos termos iguais ao consentimento informado como nós conhecemos, mas a verdade é que o paciente tem direito à explicabilidade e tem direito à transparência, e os termos em que ela irá se concretizar nestes casos também terá que ser densificado e endereçado. Portanto, eu diria que há aqui uma articulação que é complementar, mas que tem que se ter em consideração os aspectos setoriais e não setoriais, que são igualmente aplicáveis a todo este ecossistema, mas que eu termino só para dizer que, de facto, é um mundo fascinante. Tivesse eu 20 anos, mas continuo a achar que é muito necessário o talento, e continuo a achar que é muito, exatamente por este volumar, isto são todos os dias saem orientações, todos os dias saem circulares, todos os dias temos novidades, e acho que é importante, e aqui a mensagem que eu gostava de passar é: o regulamento não vem complicar, mas temos de focar e retirar dali exatamente aquelas que são as efetivas obrigações, porque há uma ideia de que de repente é um conjunto de regras múltiplas de formas indiferenciadas e que nós não vamos conseguir aqui dominar em termos de a preocupação do compliance sempre, não é? Isto vai muito além do compliance, mas há aqui um aspecto que é focar naquilo que é de facto o objeto do Regulamento de Inteligência Artificial e que naturalmente vai ter aqui algumas evoluções. Sabemos esta semana e a semana passada foi muito discutido aquilo que poderia vir a ser o adiamento no cumprimento ou não de algumas obrigações, sobretudo no caso do risco, ou no caso dos sistemas de elevado risco, mas veremos o que é que a Comissão Europeia vai decidir a esse respeito. Muito obrigada. Eu sei que já estamos um bocadinho para lá das 11, mas só para finalizar, e porque estamos num painel de pessoas otimistas, deixo um minuto a cada um, para nos dizerem quais parecem ser Estivemos sempre a falar de oportunidades, a Catarina agora falou de alguns desafios, mas eu pergunto a cada um de vocês os três principais desafios que identificam nesta temática. Num minuto a cada um. Um minuto. Muito bem. Primeiro, dizer que as notícias sobre o fim do mundo são, como diria o escritor, são manifestamente exageradas. Não sou tão otimista no sentido de que a doutora Catarina Mascarenhas acha que o edifício regulatório, ou regulamentar, ou jurídico vai conseguir acompanhar as dinâmicas do conhecimento. Não sou otimista neste sentido, não me preocupo muito com isso. A questão das patentes vai ser outra coisa diferente, porque basta... Quem é que controla o conhecimento produzido pelo ChatGPT, as cópias? Estamos num domínio totalmente diferente. Nós estamos no século XXI, estamos numa zona de elevada incerteza. O que eu acho, para cumprir o minuto, é que, primeiro, não se para o vento com as mãos e, portanto, nós temos que ter um espírito muito aberto. E, sobretudo, o que se exige aos governos, aos países, e à União Europeia e aos Estados, é que tenhamos uma enorme flexibilidade, ou seja, adaptativa. O modelo de governação dos anos 80, 90 acabou. A governação agora é instantânea e é tomada em cima do talento e, sobretudo, de quem tiver mais conhecimento é mais competitivo. Não é quem tiver mais porta-aviões ou mais submarinos nucleares. A questão dos dispositivos é um desafio enorme que tem implicações, inclusive, na segurança das nações, dos países. Eu vou ridicularizar uma coisa que há dias um especialista em defesa me dizia: no limite, eu se quiser, todos os tipos têm pacemaker, eu posso rebentar com eles de um momento para o outro. E a questão dos pagers que nós fomos instalar em Israel, portanto, a customização dessas ações. E, finalmente, eu acho que o Data Lake, o Espaço Europeu de Dados, mas o Espaço Nacional de Dados, é talvez a maior arma que a médio prazo as autoridades nacionais regulatórias possam ter para fazer aquilo que eu chamo o algodão não engana. Nós até aqui vivemos num mundo da simetria do conhecimento. E vivemos do lado de dos vendedores, daqueles que querem o dinheiro público, são essencialmente todos. E, portanto, o sistema de saúde financia todo o ecossistema da área da saúde, privado e público, não há praticamente dinheiro por aí, a não ser as famílias também, não é? E, portanto, nós temos de ter armas, que é dizer, quando me vêm propor um dispositivo X, Y, Z, eu tenho que ter a capacidade de ir ao Data Lake e dizer, ok, mas a inteligência que eu tenho aqui diz-me que você tem que fazer prova do contrário. O ónus, linguagem vossa, o ónus cabe-vos a vós, não me cabe a mim. E só para concluir, aqui a falar baixinho com a doutora Ema,
Nós temos, neste momento, 13 milhões de pessoas com diabetes em Portugal, de prevalência mais ou menos, 12%, não é? Os últimos números. 1,2, não, 10 milhões de habitantes, 1,2 milhões de portugueses com diabetes. Se nós reduzíssemos 200 mil, passássemos a ter sob tratamento under treatment, portanto apenas 1 milhão, nós libertávamos recursos para contratar 500 nutricionistas para o SNS. Portanto, tudo isto são questões de escolhas e cada vez mais a decisão política, a decisão económica é uma decisão baseada em escolhas. A inteligência artificial traz-nos essa oportunidade e põe do lado das autoridades, da governação e dos officials, pela primeira vez, a conversa, não digo ao mesmo nível, mas quase lá. Eu sei que você sabe que eu sei tanto como você. E até aqui não, até aqui nós estávamos, tenho aqui um produto magnífico, hoje nós estamos chipados, não levem a mal a expressão, estamos tendencialmente chipados, dispositivos intradérmicos para prevenir, como portanto, haviam os DIUs, os dispositivos intrauterinos, agora são substituídos por dispositivos intradérmicos, a diabetes com dispositivos intradérmicos. Portanto, nós, inclusivamente, teremos, estou convencido, Dr. Rui Ivo, que vai aprovar dentro em breve comprimidos de inteligência natural para aquelas pessoas que têm deficiência dela e, portanto, 3 vezes ao dia. Isso vai melhorar muito o panorama público. Há quem se queixe que aprovamos pouco, mas os dados dizem o contrário, não é? Portanto, os dados dizem que aprovamos muito, mas depois os epsilons, agora já não são cifrões, são epsilons. Muito obrigado. Gostei muito da doutora Ana e queria agradecer a companhia magnífica e esta magnífica assistência de inteligência natural que nós temos aqui à nossa frente. Não acrescentar muito, mas há talvez 3 pontos que eu gostava de referir. O primeiro, em termos de governação, para mim é importante que nós tenhamos este quadro de governação europeu. Claro que ele vai trazer aqui, não falámos disso, mas a doutora Catarina estava a referir a questão da globalização. Nós estamos entre blocos que têm posturas diferentes, não é? Temos o Bloco Europeu com um modelo de governação em que há um conjunto de princípios que são importantes e que nós queremos salvaguardar, mas que eles também sejam elementos de desenvolvimento, mas depois temos realmente a Ásia e temos os Estados Unidos que estão num patamar diferente, mais de desregulação, portanto teremos que ter isso em atenção. Mas ainda assim, considero que termos um quadro que nos pode apoiar tudo isto, acho que é importante. Claro que temos que garantir aqui uma grande articulação entre todos. Nós não falamos da parte nacional, mas de facto nós vamos ter pelo menos, enfim, 3 ou 4 entidades envolvidas nisto, setoriais, como é o caso do Infarmed, mas temos depois a autoridade que vai ser designada, já foi designada, também nós já falámos até com a autoridade que vai ser designada para a licença artificial, porque de facto não podemos criar aqui duplicações, portanto, temos que estar muito articulados para esse efeito e depois teremos quem vai governar a questão dos dados, que depois já lá vou. Esse é o primeiro ponto. O segundo é dizer que eu penso que há uma grande disponibilidade de todos para olhar para estes assuntos. Portanto, eu aí acho que este aspecto que o professor Alberto me referiu, de abertura, eu acho que é enorme. Portanto, eu penso que estamos todos muito conscientes de que temos que trabalhar de forma muito colaborativa nesta área, porque ela, enfim, está aí, portanto, não vale a pena estarmos há muitas oportunidades, há muitas situações mais complexas, mas isso é um aspecto que me parece que é muito positivo. E, realmente, este ponto dos dados, eu também queria referi-lo, porque não falámos muito do espaço europeu de dados. Nós aqui estamos a falar, no caso concreto dos reguladores, no secundário dos dados, mas, de facto, esse é uma oportunidade que as novas ferramentas vão amplificar, porque e o sistema, eu estou sempre a frisar isso, porque quando estou no contexto internacionais e fico sempre um bocado desconfortado, nós somos muito autoflageladores, gostamos sempre de dizer que é tudo mau e eu faz-me lembrar não sei quantos anos quando nós aqui íamos a um banco e estávamos numa zona reservada a conversar com o gestor de conta e numa zona muito conhecida para a área financeira, que era a Inglaterra. Nós estamos no meio do corredor, alguém nos vem ali perguntar afinal o que é que quer fazer, mas de facto nós temos um sistema de saúde em que tem de facto uma quantidade de informação que muitos outros não têm. Se formos para a Alemanha não tem, se formos para a Bélgica não tem, se formos para a França não tem. Portanto, há diferenças abismais neste fator competitivo desta matéria-prima que são os dados. Portanto, eu diria que agora, se nós de facto pudermos ligar estas duas áreas, no fundo, os dados de um lado e
a questão de utilizar essas ferramentas na sua utilização vai ser claramente potenciador, no fundo, também para esta necessidade, e como eu disse há pouco em relação àquilo que o professor Alberto referiu, na revisão que vai ser feita agora do Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Saúde, chamado SINATSE, um dos aspectos que vamos enfatizar, já tivemos reuniões com algumas das pessoas que estão aqui nesta plateia, é a importância dos dados. Mas temos que ligar os dados todos. Aqui vamos precisar também do apoio da nova agência ARTE, mas é efetivamente algo positivo que podemos desenvolver. Estou ali a ver, para dizer calado, que está a olhar para os dados e está a abrir, a regalar os olhos, porque de facto é uma área que é muito do seu espaço. Muito obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada. Teremos. Sim, vou tentar referir aqui aspectos que não foram referidos ou enfatizar alguns que acho que mais importantes. Portanto, a questão dos dados e registros, efetivamente, é muito relevante. E tal como no Excel havia aquela máxima do garbage in, garbage out, também neste aspecto, se os registros não forem bons, e se os dados não estiverem, eu nem digo organizados, porque hoje em dia as ferramentas, os algoritmos conseguem organizar coisas que não estavam organizadas. Mas mesmo assim, de facto, se o input não for bom, isso, de facto, o que resulta dessa aplicação de algoritmos ou do que seja, também não vai ser positivo. Mas sobre este aspecto, realçar aquilo que o Dr. Rui Santos Rives já disse. Por exemplo, nós temos uma matéria que eu acho que é altamente diferenciadora, que é em Portugal temos precisamente as prescrições eletrónicas, já há muitos anos, que combinam dados do setor público, privado e social, portanto, todas as prescrições emitidas e de todas as dispensas, independentemente da farmácia onde elas foram feitas, para aquela pessoa em particular, com confirmação no momento. Portanto, nós temos aqui realmente dados que eu diria que nenhum país tem. Exatamente, nenhum país no mundo. E muitas vezes nós não olhamos para estas questões e para estas inovações com o orgulho até patriota que deveríamos ter. Depois, um grande desafio é a capacitação das pessoas para a utilização, porque passa muito pela qualidade dos prompts e por sabermos colocar as perguntas certas. E isto passa muito pela educação. Portanto, tem de haver uma transformação fundamental a nível universitário de como é que se educam as pessoas para voltar até a enfatizar a importância da colocação das boas perguntas em vez de avaliar as boas respostas e as respostas mais completas. Porque as respostas mais ou menos completas, essas vão ser potencialmente dadas pelos motores e pela inteligência artificial. O que de facto tem de ser garantido é que há pessoas que colocam as boas perguntas. E é isso que no fundo estimula a inovação e a transformação e todas as grandes alterações de paradigma a que assistimos na sociedade. E por último, a questão da regulação versus inovação. Uma não pode ultrapassar a outra, tem de efetivamente caminhar lado a lado, porque de facto a regulação também não pode ser à partida inibidora da inovação, mas também não podemos ter ferramentas chamadas de inovação, particularmente em áreas como a saúde, que não sejam devidamente acauteladas do ponto de vista da sua utilização e do ponto de vista dos claims até que estão associados à sua própria utilização. E associado a isto, como é que se financia? Não falámos aqui das questões de financiamento destas matérias, mas claramente há um desafio do ponto de vista do financiamento. Nós, nesta altura, estamos a ser incentivados a utilizar um sistema para nos tornarmos dependentes de um sistema para depois surgir um modelo de negócio associado à utilização de todas estas ferramentas. E, portanto, isto vai ser aplicável também na saúde. E hoje está-se a criar uma percepção de que tudo isto é acessível e não tem custo, quando na realidade isto tem um custo enorme, para o planeta até. Nós não falávamos toda a gente queria abolir a questão da energia atómica, agora, desde que seja para o ChatGPT conseguir funcionar, venha a energia atómica. Portanto, mudamos de ideias muito rapidamente pela nossa conveniência, mas de facto isto não é
sem custos. Tem muitos custos, não apenas financeiros, mas também de outro tipo de recursos, que eu acho que vale a pena também avaliarmos e depois percebermos como é que vamos financiar todo este desenvolvimento. Muito obrigada, Catarina. 3, eu vou tentar ser rápida. Eu diria que o primeiro, e reagindo aqui um bocadinho às provocações sobre o facto de os advogados terem de acompanhar aqui ou não, ou que não vai ser possível o acompanhamento deste conhecimento, eu diria que não, mas também não é suposto, nós não temos que só sempre nos antecipar aqui a estas matérias todas, e acho que aqui tem que acontecer de facto um caminhar lado a lado todos. É impossível continuarmos a pensar que o advogado olha para a regulação sem falar com todos os outros, digamos, intervenientes. É impossível eu olhar para o regulamento de inteligência artificial para o setor da saúde sem ter de falar, professor Alberto, o que seja. É necessário, de facto, termos a consciência que não podemos viver isolados nas nossas quintas. E as nossas quintas cada vez são mais multidisciplinares, até porque só de outra forma é que também a regulação se torna, digamos, minimamente aplicável ou aplicável. É impossível fazer isto de forma isolada. Portanto, este é o primeiro desafio, mas acho que é fundamental. O segundo desafio é a questão da governação. E também se falou nisto, na questão da governação ágil, flexível, e, portanto, as estruturas de todos os stakeholders deste ecossistema da saúde digital têm de reorganizar-se, dotar-se de estruturas flexíveis, de modo a que, mesmo naquilo que diz respeito às minhas áreas que possam ser relacionadas com a questão do cumprimento ou não daquilo que lhes é exigível em termos de obrigações, elas, na medida em que vão mudando, eu tenho de ter estruturas internas também flexíveis para permitir uma adequação mais célere e mais eficaz. E o último, eu diria, que também não é na área jurídica, o desafio, eu acho que é mesmo, eu insisto muito nisto, capacitação ou talento, eu insisto muito nisto, porque acho que ele vai ser mesmo necessário para que tudo isto funcione de forma harmonizada, diria eu. Muito obrigada. Obrigada a todos por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui hoje. E obrigada aos presentes pela paciência por esta pequena derrapagem aqui antes do nosso intervalo. Obrigada.